Olá, queridos alunos e queridas alunas do curso Sempre e da Folha Dirigida. Meu nome é Humberto Duarte, sou professor de Direito Penal e Processo Penal, Legislação Penal Especial, também aqui do curso Sempre em Curitiba. Bom, eu estou aqui hoje especialmente para dar algumas dicas especiais para você, concurseiro, que tentará esse sonhado cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná. Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas com relação ao processo penal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente também, que está lá no seu edital. Começando por ele, inclusive. Vou dar alguma dica clássica do Estatuto da Criança e do Adolescente que é muito pegadinha de prova. Pessoal, vocês têm que saber diferenciar quem é criança e quem é o adolescente. Criança é aquela pessoa entre 0 e 12 anos de idade incompletos. Então, 0 e 12 anos de idade incompletos, beleza? Completou 12 anos de idade, no dia que completou 12 anos de idade, até os seus 18 anos de idade, incompletos também, será considerada adolescente, beleza? Então, novamente, criança até 12 anos de idade incompletos, adolescente 12 a 18 anos de idade incompletos, belezinha? O ECA também atende a pessoas que ele dá um nome, né, de jovens adultos. Então, são considerados... Quem é jovem adulto, professor? É aquela pessoa entre os 18 e os 21 anos de idade. Excepcionalmente, você vai encontrar lá no artigo 2º do ECA, se eu não me engano, essa disposição, que excepcionalmente o ECA atenderá a esse público. Seja lá numa medida de internação, né, numa questão de uma medida socioeducativa de internação, por exemplo, você pode encontrar um jovem entre 18 e 21 anos de idade cumprindo uma medida de internação. É extremamente comum, beleza? Então fica essa dica para vocês. Fiquem atentos quanto a isso, especialmente saber a diferença entre criança e adolescente e quem são os jovens adultos, beleza? Outra dica com relação ao ECA importantíssima e que cai bastante em provas e concursos. O que é? Qual é o prazo máximo, professor, que um adolescente pode ficar internado, né? Recebeu ali a medida socioeducativa mais gravosa, qual é? A de internação, qual é o prazo máximo que ele pode ficar internado numa unidade? 3 anos. Então lembre-se, 3 anos é o prazo máximo. A questão vai trazer lá, é um estupro seguido de morte, 1, 2, 3, 4, 5 homicídios cometidos pelo mesmo adolescente. Quanto tempo que ele pode pegar, professor? Quanto tempo que ele vai ficar? Pessoal, 3 anos, sempre. O prazo máximo é 3 anos. Isso tem que ficar bem claro para vocês, belezinha? Então, o ECA são essas dicas que eu tenho para trazer para vocês. Aliás, vou dar mais uma dica para vocês que eu considero importante e que é bem tranquilinha também. A internação, a medida socioeducativa de internação, ela pode existir algumas pegadinhas ali com relação à internação provisória ou à internação definitiva. Então, a internação provisória é aquela internação que o adolescente ficará sem a sentença judicial. O que é isso? Ele vai ficar recolhido, né? Vai ficar internado, ele será realmente preso dentro de uma cela. Quanto tempo que esse adolescente pode ficar nessa situação sem a sua sentença? 45 dias. A gente chama isso de internação provisória. Então, a internação provisória, quanto tempo que o adolescente pode ficar sem a sua sentença judicial, sem o juiz dar aquela canetada? 45 dias. Passou disso, o adolescente tem que ser colocado em liberdade, sob pena de ser colocado em constrangimento ilegal, né? Inclusive, a autoridade poderá responder. A autoridade que mantém o adolescente apreendido acima do tempo permitido responderá ali pelo constrangimento ilegal, crime previsto no ECA contra a criança e contra o adolescente também, neste caso. Outra, a internação em delegacia de polícia. Não tem um centro especializado em adolescentes ali naquela localidade. Quanto tempo o adolescente pode ficar recolhido numa delegacia de polícia? Uma delegacia comum, uma DP. 5 dias. Passou de 5 dias, ele tem que ser ou colocado em liberdade ou transferido para uma unidade, né, específica para adolescentes. Beleza, pessoal? 5 dias no máximo e jamais será colocado junto com os adultos. Outro tipo de internação, internação sanção. Ou seja, o adolescente recebeu uma medida de socioeducação, uma medida socioeducativa mais tranquila ali, uma reparação ao dano, um serviço de prestação de serviço à comunidade, resolveu não cumprir. Falou, não, eu não vou fazer isso daí. O que o juiz pode fazer? Ele pode aplicar uma internação sanção, né, que a gente chama. Então ele pode lá aplicar, olha, durante 90 dias esse jovem, esse adolescente será internado, né, mas esse prazo não é o máximo de 3 anos, é um outro tipo de internação. Então, uma internação que o adolescente será colocado porque não cumpriu o que o juiz anteriormente tinha definido para ele. Ele vai ficar no máximo, lembre-se sempre, no máximo 90 dias, beleza? Então, são esses métodos de internação que eu acho importantíssimo vocês assistirem novamente, né? Eu vou colocar ali no
disponível para vocês no material aí que está junto com esse vídeo. Vocês vão ver lá os prazos máximos de internação. Fiquem atentos quanto a isso, beleza? Então, ECA, eu encerro por aqui. Dica de inquérito policial, que também é conteúdo do concurso do TJ Paraná. Fiquem atentos. O inquérito, vocês têm que saber que é uma fase pré-processual. Não faz parte da fase processual penal, beleza? Então, claro, o processo penal ele é bifásico, ele tem a fase pré-processual e a fase processual, né, propriamente dita. O inquérito policial está nessa primeira fase e por isso eu vou falar aqui para vocês algumas características clássicas do inquérito. O inquérito, ele é sigiloso e ele é inquisitório. Então, por que sigiloso, professor? Não é todo mundo que vai ter acesso aos autos de inquérito, ele não é público, né? Nem mesmo o próprio investigado ou o seu defensor não vai poder chegar a qualquer momento na delegacia de polícia e querer ter acesso aos autos de inquérito. Por que isso, professor? Está discutindo justamente a vida daquela pessoa, a liberdade dela. Pois é, mas se você for lá e saber qual é as diligências que a polícia está tomando para chegar naquela decisão, você vai interromper completamente o trabalho da polícia. Claro, o defensor de fato tem acesso aos autos de inquérito. Isso é garantido pela súmula vinculante número 14 do STJ. Claro, vocês também, estudiosos aí, né, estudantes clássicos de concurso, já devem saber disso. A súmula vinculante, professor, 14 do STJ. Como que você está dizendo que o defensor não vai ter acesso? Ele vai ter acesso, mas lembrando sempre, pessoal, ó, aos autos já documentados. Então, somente aquelas diligências que já foram feitas pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal poderão, né, ser acessadas ali pelo defensor. Beleza? Então isso tem que ficar bem claro. Aquelas diligências que ainda estão em andamento, o defensor, por uma questão lógica, não terá acesso. Ficou claro? Então, beleza. Outra coisa que tem que ficar bem claro para vocês com relação ao inquérito policial. Professor, o inquérito policial, o juiz pode condenar baseado unicamente nos dados ou nas provas colhidas na fase de inquérito policial? Não, não poderá. Mas por que, professor? São provas. Porque o inquérito não tem o contraditório e a ampla defesa. Então, se a pessoa não pôde se defender daqueles fatos, né, a ela imputados, como que vai ter uma condenação contra ela sem que haja uma defesa? Então, tem que ter aquela defesa, tem que ter a ampla defesa e o contraditório. A pessoa tem que ter esse direito, né, garantido pela Constituição Federal de se defender. Então, no inquérito policial, como não estão presentes o contraditório e a ampla defesa, o juiz não poderá se basear unicamente ou exclusivamente, como prevê o texto de lei, nas provas do inquérito, beleza? O professor, ele poderá utilizar também as provas do inquérito? Poderá, até porque existe também a figura do contraditório diferido ou postergado. Posteriormente, a pessoa poderá se defender daquilo, né, que consta no inquérito policial. Beleza? Ficou claro? Então é isso aí, deixando essas dicas importantes para vocês aí. Aguardo o contato de vocês. Se quiserem anotar o meu WhatsApp, fazer qualquer pergunta direta aí para mim, anota lá. 41 do DDD, telefone 99805-1809. Beleza? Aguardo o contato de vocês. Fiquem super à vontade para falar comigo no WhatsApp. Eu respondo assim que eu puder. Beleza? Aguardo o contato de vocês. Grande abraço a todos, aos alunos do curso sempre e a parceria aí com a Folha Dirigida. Um abraço e até mais.